Então essa semana aconteceu algo que nunca tinha acontecido com a gente e a gente parou e pensou, opa, precisamos falar disso, precisamos alertar dos erros que os brasileiros têm cometido aqui no Uruguai. Nesse canal a gente sempre mostra, explica e detalha para você fazer o processo de residência, para que você tenha noção de como é ter o documento, como iniciar para você ter o documento uruguaio. E mesmo com as nossas dicas, a gente vê que no dia a dia as pessoas às vezes cometem alguns erros. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês 7 erros mais comuns que os brasileiros cometem no momento de tirar o documento uruguaio. Então é mais um vídeo pro canal, mais um dia aqui no Uruguai. Sobe a vinheta aí, Joãozinho. Então, se você não quer errar, primeiro de tudo, assiste o nosso vídeo falando sobre o processo de residência e documentação uruguaia que a gente vai deixar aí para você. E se ficar alguma dúvida, entre em contato com a gente, deixa a gente saber um pouquinho aí dos seus planos, para que a gente possa te auxiliar sem nenhum transtorno aqui no Uruguai, para que essa documentação saia perfeitinha. O primeiro erro envolve a certidão de nascimento. No processo de residência é necessário a sua certidão de nascimento. Mas, Caio, aqui no Brasil eu só uso a certidão de casamento porque eu sou casado. Aqui serve, eu nem tenho mais a certidão de nascimento. Esse erro é muito comum, inclusive essa semana a gente encontrou uma pessoa que estava nessa situação. Ele estava com a certidão de casamento quando o processo em si te solicita a certidão de nascimento. Bom, para o processo de residência, a gente precisa de uma certidão de nascimento para que você possa fechar o ciclo de processo de residência. Agora, não quer dizer que você não possa registrar a sua certidão de casamento aqui no Uruguai. Sim, e isso você pode realizar, é super normal. Agora, para a residência, o documento necessário é a certidão de nascimento. Basicamente, não é só pela residência, mas para você fechar o ciclo de residência. Porque quem solicita essa certidão de nascimento é o DENIC, o órgão que emite a sua cédula de identidade. Então todo mundo que tem uma cédula de identidade precisa de uma certidão de nascimento no formato uruguaio. Então basicamente por isso que a gente precisa da certidão de nascimento e não de casamento. Inclusive a gente sempre aclara e deixa os nossos clientes cientes dessa situação, mas às vezes quem não está fazendo o processo com alguma assessoria, está fazendo por conta própria, às vezes pode cair nessa situação e é um erro super comum. E você já registrou a sua certidão de nascimento no Registro Civil? Comenta aí pra gente, conta como foi o processo, que anteriormente era bem tranquilo e hoje em dia tá complicado, hein, Joãozinho? Segundo erro mais comum tem a ver também com a certidão de nascimento, já que seria não registrar a sua certidão de nascimento no Registro Civil. O processo de residência basicamente tem aí 3 trâmites obrigatórios: residência, cédula de identidade e registro da certidão de nascimento. O mais comum é as pessoas já fazerem a residência e a cédula, que são os 2 processos mais rápidos e que te facilita um montão já estar aqui no Uruguai, e posteriormente realizar o registro da certidão de nascimento no Registro Civil, que é um processo muito mais burocrático e demorado. Porém, o que acontece é que muita gente, por diferentes motivos, não realiza esse registro, essa terceira etapa, e que é uma etapa muito importante para lá na frente você poder renovar a sua cédula. Então essa terceira etapa é muito importante, já que ele é feito no Registro Civil, um órgão que hoje tem muita demora, né, no processo, até para agendar e também para o trâmite ser finalizado. Então, para agendar hoje, eles estão agendando para outubro, e uma vez que você vai lá entregar a documentação, são 13 meses para emitir a certidão uruguaia, que é o documento que a gente precisa lá no final. E isso faz com que você possa renovar a sua cédula.
Se você não tem esse registro, você vai ter aquela dor de cabeça e pode ser que você fique sem cédula vigente por um bom tempo. E é por isso que a gente aqui na assessoria, tendo essa noção de todos os tempos, a gente faz esse registro o mais rápido possível para que lá na frente você não fique nenhum momento sem a sua cédula de identidade uruguaia. Agora, muita gente que está fazendo por conta própria e deixa isso passar, acaba ficando com o documento vencido até há mais de um ano, e a gente sabe que isso é uma coisa que te fecha portas aqui no país. Terceiro erro super comum é a validade dos documentos. A gente sabe que é importante você estar aí com os documentos em bom estado e válido, mas a gente quer fazer aí um enfoque aos documentos de menores de idade, tanto de identidade, passaporte, quanto certidão de nascimento, já que o Uruguai ele tem aí muito rigor para residência e permanência de menores aqui no país e até saída. Muito importante ter em conta a validade da certidão de nascimento do menor, sendo aí com uma validade até de um ano para que você possa solicitar a residência. Agora, do adulto não seria necessário, então é bom ter isso em conta. Mas atenção, isso seria para residência, o primeiro processo, e não registro civil. A parte do registro civil, não importa, chegou a certidão aqui apostilada, você vai e faz o registro, pode ser até 10 anos de certidão. Agora, o processo de residência, os menores precisam ter uma certidão de no máximo 1 ano de emissão. E outro detalhe que para menores de idade desacompanhado de um dos pais, a gente precisa de autorização tanto para residência quanto para saída do menor do país. O Uruguai tem esse rigor tanto para os nacionais quanto para os menores residentes. Sempre que sai do país desacompanhado de um dos pais, é necessário o permisso de menor, e isso o pai que não esteja acompanhando o menor na viagem precisa autorizar. E aí, ficou alguma dúvida do que a gente falou até agora? Deixa aí nos comentários pra gente se você está em processo, se você está pensando em fazer o trâmite do documento uruguaio. Quarto erro, a gente já viu acontecer por aí, talvez não seja do mais comum, mas a gente sabe que às vezes acontece, que é tentar fazer a cédula uruguaia sem ter iniciado a residência. E isso eu já vi pessoas lá no DENIC, na identificação civil, tentando fazer a cédula sem mesmo ter iniciado a residência. Como a gente falou lá atrás, a gente tem 3 pilares: residência, cédula de identidade e registro da certidão de nascimento. Sem iniciar a residência, você não pode fazer o documento uruguaio, você não pode fazer a cédula de identidade. E o que acontece é que muita gente agenda, vai lá e paga, e depois no momento de realizar o trâmite não tem a residência iniciada. Enfim, o DENIC é como se fosse o poupa-tempo que a gente conhece em São Paulo, o órgão aí correspondente por emitir o RG, o RG uruguaio. E todo estrangeiro tem que realizar a residência. Não posso ir lá fazer o documento direto no DENIC sem ter feito a minha residência anteriormente. Quinto erro mais comum que a gente vê por aí seria errar qual o tipo de residência solicitar. Então, quando você entra lá no site do governo uruguaio, tem várias opções para você solicitar a residência, mas tem muita gente que escolhe errado. E isso acaba confundindo muita gente. Então, para nós brasileiros, a que importa seria a residência Mercosul, permanente ou temporária. Qual seria melhor? Claro que vai depender muito do perfil e do que cada um esteja vindo fazer aqui no Uruguai, mas a gente sempre recomenda a permanente, já que é menos burocrática, já tem caráter permanente, então você não vai ter que realizar outros trâmites lá na frente, e também não tem taxa de solicitação, já que,
Na temporária a gente tem uma taxinha e na permanente a gente tem uma isenção por ser brasileiro. Agora, a temporária, como eu já falei, tem essa taxinha, a gente tem mais burocracia, mais documentação que apresentar e você tem ela apenas por 2 anos. Caso você queira ficar aqui no Uruguai depois desse período, você teria que fazer a residência permanente, que você já poderia ter feito direto. Então a gente sempre recomenda iniciar diretamente a residência permanente, já que é menos burocrática e lá na frente você não vai ter retrabalho. Tendo que fazer aí o seu processo de volta, entregando documentação novamente, aquela dor de cabeça de ir atrás de trâmite. Agora eu quero saber de você que fez a residência. Qual o tipo de residência que você fez e se valeu a pena? O que você achou aí? Foi fácil? Foi burocrático? Comenta aí pra gente. Sexto erro, que para alguns pode ser uma coisa muito básica, mas a gente vê acontecendo por aí e é um erro comum. Tentar utilizar a CNH para entrar no país. Quantas pessoas já vi por aí perdendo voo porque só estava com a CNH. No Brasil é super comum você utilizar a CNH para tudo, mas não é um documento que você pode utilizar para uma viagem internacional. Então é muito comum a gente ver alguns casos, até por exemplo, torcidas, quando vem assistir jogo aqui, torcida do Corinthians, quantas pessoas a gente já ouviu falar que ficou lá na fronteira porque não pôde dar entrada no país, porque tinha só a CNH. Então, até a fronteira pode viajar. Entrar no país, já não. Muitas pessoas também, às vezes, pensam que conseguem embarcar com a carteira da OAB, a carteira do médico, documento militar. A gente já viu muita coisa. Então, CNH, outro tipo de documento que não seja RG ou passaporte, você não consegue entrar no país. Ah, mas quer dizer que minha CNH aí não vale para nada? Na verdade, vale sim. Caso você venha a turismo dirigindo seu carro, lá na fronteira, eles vão pedir aí a CNH para comprovar que você é habilitado a dirigir e você vai poder dirigir aí por todo o Uruguaizão, ó, feliz da vida utilizando a sua CNH. Mas em resumo, se não é RG ou passaporte, você não pode utilizar nenhum outro documento para entrar no país. E como sétimo erro, você não dar a entrada no país. Nós da assessoria blindamos nossos clientes desses erros, porque com as nossas experiências a gente já consegue prever e entender muitas coisas. Então, essa semana aconteceu algo que nunca tinha acontecido com a gente e a gente parou e pensou, opa, precisamos falar disso, precisamos alertar dos erros que os brasileiros têm cometido aqui no Uruguai. Esta semana a gente teve aí clientes que vieram fazer o processo, mas não deram entrada no país, exatamente. Pegaram um carro, atravessaram a fronteira e em nenhum momento registraram a sua entrada no país e isso fez com que não pudéssemos fazer o processo. A gente já tinha ouvido falar alguns casos de pessoas que entram no país e não se registram, mas na assessoria aconteceu por primeira vez e foi uma coisa que a gente falou, opa, temos que reforçar isso para as pessoas e também até para os nossos clientes. Então a gente sempre deixa a recomendação de você parar, realizar o seu registro e entrar legalmente no país. A gente até sabe que dependendo da fronteira é sempre muito complicado, mas vale a pena você se informar e entender bem aonde está a imigração. Tem cidade que tá lá na estrada, tem cidade que tá no shopping, então vale a pena você se informar, saber aonde está o ponto de imigração para você se registrar e entrar tranquilo aqui no Uruguai. E você já passou por alguma experiência dessa, de ter aí que regularizar a sua situação com a imigração? Conta pra gente aí a sua experiência. E agora o mais importante, um bônus, 8º erro. Não seguir a Bem-vindo no Instagram, já que lá a gente tem conteúdo exclusivo e deixa você por dentro de tudo. Então segue a gente lá e acompanha a gente aqui do Uruguai. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
é um vídeo de alerta e informativo aí para quem quer fazer o documento por conta própria. Vai lá, pega a visão e não erra. E se você fez o seu processo e teve algum enrosco aí no momento, teve algum erro, comenta aí pra gente. Comenta aí a sua experiência que pode ser útil para as pessoas que estão nesse processo, beleza? Se você chegou aqui até agora, deixa aí o joinha para ajudar essa informação a chegar a mais pessoas que estejam buscando informações sobre o Uruguai. E também aproveita aí para se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito, que ajuda bastante, e também você acompanha os conteúdos da gente aqui diretamente do Uruguai. Beleza? A gente se vê na próxima, hein? Falou!